Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vocês. No domingo passado, a mensagem partiu basicamente da pergunta que os discípulos haviam feito ao Senhor Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E nós havíamos visto como o Senhor Jesus, aí em Mateus capítulo 24, no versículo 4, e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E por que ele inicia esta resposta que ele daria à pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque ele inicia com esta advertência: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão, ele disse, em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos principais sinais, uma das principais características que este mundo haveria de passar antes da chegada do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus a este mundo, é exatamente esta questão dos falsos cristos, que aparecerão e enganarão a muitos. Falsos cristos que aparecerão e enganarão a muitos. E ele insiste isto aqui no versículo 24, ou desse o versículo 23, onde o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele disse: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, um dos sinais marcantes antes da vinda do Senhor Jesus seria exatamente esta questão do aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, e fazendo grandes sinais e prodígios e maravilhas e coisas que haveriam de, se possível fora, enganar até os próprios escolhidos. Por isso que os cristãos não podemos nos iludir com a ideia de que ninguém pode nos enganar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, aos apóstolos que estavam na frente dele, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque era possível que até os próprios apóstolos fossem enganados. Nós temos a ideia dos apóstolos como sendo uma espécie de super-homens espirituais. Quando o próprio Senhor Jesus advertiu para eles: cuidem-se de que ninguém vos engane. Essa afirmação foi dita inicialmente para os próprios apóstolos. Que se diria de nós 2000 anos depois do Senhor Jesus? Em Jó, o livro que está exatamente antes de Salmos, no capítulo 19, o Jó faz uma afirmação, uma declaração contrária, a muitos teólogos, doutores
linguistas, né? Peritos na tradução da palavra de Deus. Observem aí em Jó 19, 23. Quando Jó exclama: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ainda hoje de manhã, ouvindo uma entrevista com gente da Sociedade Bíblica Brasileira, esses experts da Sociedade Bíblica Brasileira estavam falando sobre a tradução dinâmica, né? Estavam falando que essa Bíblia, que já é alterada, não é a tradução de João Ferreira de Almeida, a tal da linguagem atualizada, né? João Ferreira de Almeida atualizada, isso já é alterado, que ela precisa ainda de outra nova atualização, porque esse tipo de linguagem já ninguém mais fala no Brasil, né? Que ela foi escrita lá pelos anos 50 e que, portanto, já chegou a hora, mais do que da hora, já vai tarde, né? De uma nova, eu diria, adulteração, né? E o Jó aqui está sendo completamente contrário, porque ele disse: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas para sempre, esculpidas na rocha, né? Que faça chuva, faça sol, neve, temporal, o que fosse, estivessem na rocha, esculpidas para sempre, gravadas para sempre, né? É interessante perceber que na língua, por exemplo, a língua chinesa, né, sofreu bem menos alterações que o próprio português. Se nós tivéssemos nas nossas mãos algum livro, algum escrito português do século XV, nós não entenderíamos praticamente. Não entenderíamos. Né? O português é uma das línguas europeias mais novas, né? Se calcula que ele deve ter aproximadamente 800 anos até o momento. 800 anos é o caçulinha dos idiomas europeus. A língua chinesa tem aproximadamente 5.000 anos e quase não mudou, né? Houve alterações, houve mudanças. Principalmente, a pior delas foi instituída pelo Partido Comunista Chinês, né? A partir da década de 50, quando ele oficialmente ordenou que os livros fossem escritos na nova escrita, né? Chamado chinês simplificado. Então, os caracteres antigos eles foram simplificados, ao ponto que hoje, por exemplo, um cidadão chinês de 30 anos, né, de 40 anos, de 50 anos, ele não sabe ler um livro chinês escrito em 1900. Escrito em 1940. Porque os caracteres foram tão alterados que ele não mais reconhece o que está escrito lá. Aparentemente a intenção foi que o povo chinês aprendesse a escrever mais facilmente. Só que nessa facilitação, na verdade, houve uma ocultação do que estava escrito. E aí nós perguntamos, não, será que isso está acontecendo com a palavra de Deus? Esta é uma tentativa tão fanática de facilitar a palavra de Deus, e por detrás não estará uma ocultação da verdadeira palavra de Deus? Com certeza sim.
Aí em Jó, por exemplo, né? Quando Jó continua dizendo, no versículo 25 do capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. No hino 370, que nós temos cantado, crê minha alma entristecida, que por Cristo o Salvador, foste toda redimida, já desfez-se o teu pavor. Foste toda redimida. Até nós, nas igrejas cristãs, certamente acharíamos difícil alguém que compreenda o que significa remir, redimir. Que verbo é esse? Porque ninguém o utiliza, ninguém sabe. Fora de uma igreja não se escuta essa palavra. Remir, redimir, redentor, redenção. Absolutamente. Então, o que fizeram estes sábios das sociedades bíblicas? No versículo 25, então, eles colocaram, porque eu sei que o meu defensor vive. Eu sei que o meu defensor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu defensor vai se levantar sobre a terra. Coitado desse defensor, ele veio para me defender, pegaram ele, fizeram gato e sapato, crucificaram, mas ele é um baita de um defensor, porque mesmo ele tendo sido morto, ele se levantou sobre a terra. A história parece a história do Senhor Jesus. E por que eu digo que parece a história do Senhor Jesus? Porque este Cristo, ao qual se faz referência nessa nova perversão da palavra de Deus, porque eu sei que meu Salvador vive, esse Cristo, entre aspas, é tão falso quanto uma nota de real feita no Paraguai. É falso. Pode ser aceita por as pessoas que não conhecem, pode circular por aí, e não é pelo fato de ser aceita ou circular por aí no comércio que uma nota desse tipo tem algum valor. Alguém pode dizer, não, mas eu já comprei, está aqui o que eu comprei. Mas é falso. É uma falsificação. Da mesma maneira, pensar que uma Bíblia onde está escrita, porque eu sei que meu Salvador vive e que por fim se levantará dentre os mortos, isso é uma falsificação da palavra de Deus. E pensando um pouco mais, nós nos perguntaríamos, e como então se pode conhecer o verdadeiro Cristo? E aí o apóstolo Paulo nos dá a resposta lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, onde está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas se nós pegarmos uma Almeida, chamada Almeida, revista e atualizada, nós vamos encontrar o quê? Fé vem pela pregação. Que a fé vem pela pregação. Ora,
Se nós formos numa reunião religiosa qualquer, das tantas que há por aí, o que nós vamos ouvir, com certeza, além dos cânticos estridentes e coisas assim, nós vamos ouvir pregação, né? Que eu não colocaria no sentido de pregação um sermão bíblico, e sim no sentido de pregar uma peça. Estão fazendo uma pregação mesmo, né? É sutil essa coisa, mas sim, está havendo uma pregação, estão pregando realmente algo, né? Mas não a palavra de Deus. Então, se essa fé é pela pregação, certamente não é a fé verdadeira. A fé verdadeira vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não ouvir as palavras de Deus, que são diferentes. Não, a palavra de Deus. Então, para conhecer o verdadeiro Cristo, é necessário ter a palavra de Deus. Uma. Então, se para conhecer ao verdadeiro Cristo é necessário ter a verdadeira palavra de Deus em mãos, ouvir a verdadeira palavra de Deus, para ter a verdadeira e única fé, para que apareçam os falsos cristos, esses falsos cristos precisam de quê? Falsas palavras de Deus. Esses falsos cristos precisam de Bíblias adulteradas para poder ter a sua existência, entre aspas. Se nós pegarmos Jó 19:25, porque eu sei que meu Salvador vive, meu defensor vive, como está escrito nessa adulteração, porque eu sei que meu defensor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu defensor vive. Ele veio me defender, mas que azar. Pegaram ele, né? Trucidaram e morreu. Mas não contavam, né, com que ele ressuscitasse. Então, eu sei que meu defensor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele veio me defender. Só isso. Eu estava na luta, eu estava na luta e ele veio me defender. Né? É isso que está por detrás de toda esta questão. Mas esses mesmos doutores da Igreja Luterana, que com certeza muitas vezes cantaram nos seus cultos o hino 370, crê, minha alma entristecida, que por Cristo o Salvador foste toda redimida, já desfez o teu favor. E na estrofe 2, expurgou-te do pecado, por seu sangue, ó Redentor, o ferrolho foi quebrado pelo teu libertador. Expurgou-te do pecado, por seu sangue, o Redentor. É por isso que ele é Redentor. Porque ele veio nos comprar, a nós, pecadores, perdidos e condenados, nos comprar com seu sangue. É isso que significa redimir. É isso que significa remir, redimir. Comprar com seu sangue algo que já estava perdido e condenado. Mas se ele é simplesmente um defensor, ele veio com muita boa vontade defender. A quem? Defender aqueles que estavam perdendo uma luta, que estavam precisando de uma ajuda, que estavam necessitando de defesa. Só isso. Eu sei que meu defensor vive. Tão autêntico quanto uma nota de real feita fora do Brasil. Eu sei
que o meu Redentor... O que significa isso? Eu sei que meu Redentor, eu estava perdido, condenado, e Ele me comprou. Isto é, Ele me remiu. Com quê? Com seu sangue. É por isso que Ele é meu Redentor. É por isso que eu chamo Ele de meu Redentor. Ele me comprou. Eu fui comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio me defender. Ele não veio me defender. Ele veio me remir. Ele veio me redimir. Os falsos cristos precisam bíblias falsas para poder ter a sua falsa existência. Mas aí voltamos de novo para Mateus 24:4, onde o próprio Senhor Jesus adverte aos discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Ele insiste nesta questão. Por quê? Porque o cristão pode ser enganado. E pode ser enganado por quem? Quem teria a intenção de enganar aos cristãos? É aquele mesmo que depois da grande batalha que houve nos céus, foi jogado para a terra com a terceira parte dos anjos. E ele está aqui, nesse planeta, que é um planeta prisão. É por isso que esse mundo é um mundo tenebroso. E ele veio somente para roubar, matar, destruir. Ele veio para enganar. E ele faz isso com a perfeição do mestre do engano, porque ele é o mestre do engano. O Senhor Jesus disse que tudo o que ele fala é mentira, é falso. E aí nós começamos a pensar se Eva, em toda a sua pureza antes da queda, em toda a sua santidade antes da queda, ela caiu no engano, na pregação satânica. Quanto mais nós, já caídos, já nascidos com uma natureza corrupta que detesta a verdade de Deus. Quanto mais nós devemos estar atentos, quanto mais nós devemos nos acautelar para não cair no engano. Ah não, mas eu não, porque eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, eu estudei lá 3 anos para o meu mestrado, meu doutorado. Eu já fiz um pós-mestrado, pós-doutorado até na Alemanha, né? E agora trabalhamos para a divulgação da palavra de Deus na linguagem que todos entendem. Isso está acontecendo ao redor do mundo, né? Ao redor do mundo. Em algumas línguas existem Bíblias escritas em Indíria. Ah, que beleza! Então o pessoal está ligado, eles já entendem a palavra de Deus. Será que isso coisa é a palavra de Deus? Imaginem um Novo Testamento escrito em Indíria. Isso é uma deturpação. E o pior de tudo é que não foi escrito por gente da rua, foi escrita por esses doutores, peritos, experts, ditos assim em Bíblia. Acautelai-vos, porque aparecerão falsos cristos, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Né? Todos esses falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas são completamente diferentes do verdadeiro
e único Senhor, ao qual somente se pode conhecer pela verdadeira e única palavra do Senhor. E a verdadeira e única palavra do Senhor não foi preservada na grande prostituta que está sentada sobre 7 colinas. A grande prostituta não preservou a palavra de Deus. Ela usa uma palavra adulterada, tão adulterada como ela mesma. A verdadeira palavra de Deus é o texto bíblico que durante todos esses 20 séculos foi perseguido, foi vilipendiado, foi colocado de lado, pelo qual muitos homens derramaram seu sangue. Textos bíblicos que, quando eles foram encontrados nas mãos desses verdadeiros cristãos através da história, serviram como base para queimá-los na fogueira. 100 anos antes de Martinho Lutero, Johann Hus, na Boêmia, ele foi queimado em praça pública por estar em posse de textos bíblicos prontos para a tradução na linguagem que o povo entendia. E essa grande prostituta lançou mão desse verdadeiro servo de Deus e o queimou em praça pública, vivo. Só que antes dele morrer, ele exclamou, né? Hoje matais um ganso. Porque Hus, né? No dialeto, era ganso. E ele disse, hoje matais um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará uma águia, a qual vós não podereis pegar. E muitos dizem, a contra-tradição, né, que ele estava se referindo certamente a Martinho Lutero, que apareceu 100 anos depois. E com respeito a Martinho Lutero, em poucas semanas ele traduziu o Novo Testamento. Né? Hoje, naquela entrevista na televisão, o doutor biblista, ele afirmou que para traduzir o Novo Testamento, 5 anos, tranquilo. 5 anos para traduzir o Novo Testamento. Lutero deve ter sido um Einstein, uma coisa assim, mais do que Einstein em questões linguísticas, porque ele fez em poucas semanas. Né? Sem computador, sem máquina de escrever. É de chorar. É de chorar. Né? Com computador, com toda a tecnologia avançadérrima que hoje nós temos, e leva 5 anos, tranquilo. E o Antigo Testamento mais 15, então 20 anos para traduzir uma Bíblia. Coisas tristes. Falsos cristos precisam falsas palavras de Deus. Por isso que hoje nós podemos encher uma mesa de bom tamanho, né, com Bíblias, umas colocadas ao lado da outra, e ainda faltará outra mesa para poder enchê-la com Bíblias, e todas elas serão diferentes umas das outras. Né? Falsos cristos precisam falsas palavras de Deus. No versículo 33 de Mateus 24, encontramos igualmente: quando ouvirdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Quando ouvirdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Essa expressão, às portas, nós a encontramos em 3 passagens. Aí em Mateus 24, 33,
A encontramos em Tiago 5:9. Tiago capítulo 5, versículo 9, onde se lê: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E aquela outra famosa expressão, adulterada, no seu sentido, não adulterada nas palavras em si, mas adulterada no seu sentido, em Apocalipse 3:20, onde diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E esta adulteração, não da palavra em si, mas do sentido, né, tem levado a, eu diria, 99% dos grupos religiosos atuais a pensar que o homem tem o poder de decidir. Por isso, os apelos, chamados apelos, né, a que o homem decida e tome uma decisão por Cristo. Os chamados apelos após o sermão. Venha, deixe Jesus entrar no seu coração. Tem levado à criação de hinos, manso e suave, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que na porta ele espera, velando, vela por ti e por mim. E esses apelos melosos e melodramáticos, pense lá fora, o vento soprando, a neve caindo, o frio de rachar os ossos, e o Senhor Jesus aí na fora, na porta, batendo a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Ele. Esse é um falso Cristo. Esse é um falso Cristo. Né? O verdadeiro Cristo é aquele que se apresentou a Saulo de Tarso, que estava bufando de raiva contra os crentes, contra os cristãos. O verdadeiro Cristo se apresentou diante de Saulo de Tarso, que odiava os cristãos, e fez ele cair por terra, e o deixou cego. E esse homem que odiava os cristãos, e odiava esse nome, pergunta: Senhor, quem és tu? E hoje de manhã eu fiquei pensando, esses pastores e esses doutores que rejeitam a palavra de Deus, será que eles alguma vez na sua vida tiveram a verdadeira tradução feita por Almeida? Será que eles tiveram nas suas mãos uma tradução feita por Almeida, onde está em João 6,69, capítulo 6 de João, versículo 69, será que eles leram alguma vez e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente? Será que alguma vez tiveram uma Bíblia destas nas suas mãos para poder... Não, essa aqui não, eu não gosto dessa, para poder rejeitar uma coisa que eles já conhecem? Ou simplesmente estão rejeitando porque eles querem rejeitar sem saber, assim, exatamente como Saulo de Tarso. Perseguia os cristãos, mas ele nem conhecia em quem os cristãos criam. Ao ponto que ele, quando ele é derrubado por terra, Senhor, quem és tu? E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque tu estás metendo-te com os meus filhos, os cristãos verdadeiros.
Esse Senhor Jesus verdadeiro não ficou politicamente, corretamente, pedindo a Saulo de Tarso, por favor, deixa eu conversar contigo. Né? Quem sabe se conversássemos, poderíamos chegar a um acordo. O verdadeiro Senhor Jesus chegou, arrebentou a porta, se é que existe tal porta, arrebentou a porta do coração de Saulo de Tarso. Não pediu por favor, não bateu a porta dele, nada disso. Portanto, essa expressão, eis que estou à porta, em absoluto se refere a uma situação melodramática de alguém coitadinho, pobrecinho, pedindo por favor para entrar na vida de alguém. Essa expressão, eis que estou à porta, significa simplesmente estar próximo. Está aí, está às portas. Nós usamos essa expressão. O verão, na temporada de praia, está às portas. Não significa que a praia chegou na minha porta, em absoluto. Significa que essa temporada está bem perto. Falta pouquíssimo tempo. Estar às portas é exatamente isso que significa. Eis que sou a porta, não significa que ele está lá, coitadinho, aguentando a intempérie, aguentando o frio, o vento, o sol, a chuva, sei lá. Não. Significa que está perto. Falta um pouquinho. Assim vós, quando ouvirdes acontecer estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Antes da vinda do Senhor Jesus, aparecerão todos esses sinais. O falso Cristo tem como característica ser um mestre. Ele ensina coisas boas. O falso Cristo não ensina coisas malvadas. Ele é um mestre do disfarce. Ele se apresenta como um anjo de luz. Faz lá coisas muito inspiradoras, muito bonitas, agradáveis aos ouvidos. O falso Cristo é um exemplo de vida. Ele veio para nos dar exemplo, para que nós imitemos Ele. O falso Cristo bate a porta. Ele não é alguém que vem e de uma solada arrebenta a minha porta, arrebenta a minha vida. Não, ele fica corretamente, educadamente, batendo a porta, né? Mas é falso, é o falso Cristo que faz isso. O falso Cristo é um defensor, ele veio para me defender. Eu sei que o meu defensor vive. Eu não sou um coitadinho por aí sem defensor, não, eu tenho um defensor. Esse falso Cristo enganou as pessoas. E as pessoas creem que ele veio para defender. O falso Cristo é politicamente correto. É agradável ouvir essa pregação. Mas todas essas são características do falso Cristo. Quando ouvirdes acontecer todas essas coisas, sabei que Ele está próximo. E aí nós vamos para o versículo 36, onde diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, aqui é outra lição. Então, quando que o Senhor vem? Não sei. Não sei. Só sei que Ele me advertiu. Não acredite, porque vão aparecer falsos cristos. E para que esses falsos cristos tenham a sua existência, eles precisam de falsas palavras de Deus. No versículo 42, a advertência do Senhor Jesus aos seus discípulos: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Vigiem. Vigiem porque vocês não sabem. E o Senhor Jesus não deu a resposta. Quando? Ele não respondeu a essa pergunta. Mas ele advertiu claramente: vigiem porque vocês não sabem. No versículo 44, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E falando sobre os servos malvados, ele disse no versículo 50, na parábola dos servos malvados, do bom servo: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Essa é a verdade. Quando que o Senhor há de vir. Mas Ele nos advertiu para sermos vigilantes. Ele nos advertiu para não sermos enganados. Ele nos advertiu. Ao ponto que Ele expressa no versículo 25 de Mateus 24: eis que eu vos tenho predito. Eis que eu vos tenho predito. O que? Versículo 24: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que alterem a palavra de Deus, que adulterem a palavra de Deus. Isto é fichinha, como se diz. Ainda haverá um dia em que o mundo virá fogo cair do céu. Pela própria ação satânica, e o mundo inteiro vai ir atrás daquele que fizer isso. E isso vai acontecer. Nós já temos visto todos esses sinais. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Acontecimentos assim espantosos, mas isso nunca aconteceu, nunca se viu, não há registro na história. Tudo isto já é coisa do dia a dia. A adulteração da palavra de Deus está aí. Só não enxerga quem realmente não quer. Quem não quer aceitar que o seu querido pastor que está aí no seu púlpito está fazendo o que nós encontramos em Timóteo 3:13. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Só não enxerga isto quem realmente não quer reconhecer que esse seu querido pastor que está publicando, que está fazendo pregações a cada domingo, ele encaixa nisto. Está enganando e ele mesmo está sendo enganado. E tudo isso não vem de Deus. É do inimigo das nossas almas. O que poderíamos dizer? Insistir no versículo 4 de Mateus 24. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Queira o Senhor Deus nos conceder a graça de nós não sermos enganados. A palavra de Deus foi preservada. Foi preservada, sim, através dos séculos. Mas não pela grande prostituta. A verdadeira palavra de Deus não foi preservada pelo sistema religioso. O sistema religioso, pelo contrário, faz de tudo para adulterar a palavra de Deus.
a palavra de Deus foi preservada, é o chamado textus receptus, é o texto recebido, que a grande prostituta abomina, odeia, detesta. E os seus seguidores também detestam isso. Martinho Lutero não utilizou a base corrompida que a Igreja de Roma utilizava para fazer a sua chamada tradução ao latim. Martinho Lutero utilizou o textus receptus, aquele texto bíblico em grego que havia passado através dos séculos, né? Sorrateiramente, que através dos séculos foi perseguido pela igreja corrupta, deturpada. Esse texto que, quando era encontrado nas mãos de alguém, esse alguém pagava com a sua vida, queimado na fogueira, torturado. Martinho Lutero usou esse texto. E nós também usamos, porque ele é a palavra de Deus. Né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu sei que meu Redentor, ele não é o defensor. Eu sei que o verdadeiro Cristo, porque eu conheço a verdadeira palavra de Deus. Os falsos cristos estão aí afora com as suas falsas Bíblias. Queira Deus nos preservar do engano.